contar para vocês a história de uma técnica desenvolvida aqui no UPE, no Hospital Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 2015, durante uma banca de mestrado de um ex-aluno nosso, Felipe Lotti, estávamos eu e o professor Damião, e a banca da tese dele era a respeito da técnica que o robô utilizava para fazer a cirurgia da prostatectomia radical, da retirada da próstata em casos de câncer de próstata localizado, que é a cirurgia robótica de prostatectomia radical, o maior avanço que a gente teve no câncer de próstata nos últimos anos. Isso foi em 2015. Aí, avaliando aquela técnica, eu tive a ideia: será que não dá para a gente fazer a mesma coisa que o robô faz, mas por via aberta, na técnica convencional, abrindo o paciente, em vez da cirurgia robótica, que é só através de punções? Então daí surgiu até a ideia dessa nova técnica que nós chamamos de prostatectomia radical retropúbica anatômica anterógrada, ou anterógrada anatômica. Então daí a gente iniciou os estudos, fazendo um estudo piloto com 10 pacientes, e que nos animou muito o resultado dessas cirurgias, que foi praticamente o mesmo resultado da cirurgia robótica com uma cirurgia aberta. A história da prostatectomia retropúbica, que é a cirurgia para tratar o câncer de próstata, começou na década de 90 do século passado, que se retirava a próstata da cabeça para o pé do paciente, porque a próstata fica na pelve masculina, que é como se fosse um funil, ela fica lá no final do funil, na parte mais estreita. Então, quando eu opero, é muito mais fácil eu começar da parte cefálica, ou seja, da cabeça, que é a abertura maior do funil, do que começar lá da frente, da parte distal, que é a abertura menor do funil. Então a próstata era feita dessas formas, mas uma técnica muito rudimentar, que retirava parte da bexiga, todos os nervos, então não tinha o cuidado de fazer uma cirurgia mais anatômica. Isso acarretava, embora pudesse curar o câncer, acarretava em problemas gravíssimos, como incontinência urinária em quase todos os pacientes e impotência sexual. Aí o Patrick Walsh, um estudioso americano, ele estudou em cadáver a inervação da próstata, os músculos, e desenvolveu uma técnica mais refinada. Só que ele fez ao contrário, fez da boca mais estreita do funil para a boca mais larga, ou seja, retrógrada. Então começava a dissecar a próstata lá da ponta do funil, da parte mais estreita, para a parte mais larga. E ele achava que assim ele conseguia preservar mais as estruturas, mas acrescentou uma dificuldade técnica grande. Com o advento da videolaparoscopia, como os instrumentos são retos e não podem fazer articulações, então você tem uma liberdade de movimento muito pequena, voltou-se à técnica anterógrada. Então passou-se a retirar a próstata da cabeça para o pé, ou seja, da parte mais larga do funil para a parte mais estreita, porque isso tecnicamente é mais fácil. E o robô reproduziu essa técnica laparoscópica. Com o advento do robô, ele tira a próstata, então, dessa forma, da cabeça para os pés e preservando todas as estruturas. Não tem dificuldade nenhuma de preservar as estruturas. É até mais fácil, então fica até mais coerente a cirurgia, mais anatômica. Então, nós fazemos justamente isso. Fazemos uma técnica aberta, reproduzindo toda a técnica do robô, que é anterógrada. Então a gente tira a próstata da cabeça para o pé do paciente, da parte mais larga do funil para a parte mais estreita. Isso traz uma maior facilidade técnica e chance da gente preservar as estruturas mais importantes, tanto para continência urinária como para potência sexual. Então, depois daquele estudo piloto, que nós realizamos com 10 pacientes e vimos que o resultado realmente é muito bom, nós decidimos fazer um estudo definitivo, é um estudo prospectivo, randomizado, com 240 pacientes. Então, 120 iam fazer a técnica padrão do Patrick Walsh e 120 fariam essa técnica anterógrada, a prostatectomia radical retropúbica anterógrada anatômica, que nós desenvolvemos aqui na UERJ, essa nossa nova técnica.
Esse estudo foi realizado com com todo o cuidado de passar pela Plataforma Brasil, pelo Comitê de Ética, pelo Clinical Trial, que é um órgão regulador americano que regula todos os grandes trials mundiais. Então, esse estudo foi aprovado em todas essas etapas, e nós iniciamos esse estudo, então, em 2015 para 2016. E fizemos esse grande estudo e publicamos os resultados imediatos desse estudo, ou seja, até 3 meses. E observamos que realmente foi um resultado muito bom. Ele dá uma continência muito mais precoce do que na cirurgia aberta convencional, e a potência também é melhor. O tempo de internação do paciente é menor, o tempo de cirurgia é menor, o sangramento é menor e o tempo de sonda muito menor. Enquanto na cirurgia convencional o paciente fica com a sonda 2 a 3 semanas, nessa nova técnica fica 1 semana. Então, muito semelhante aos resultados da cirurgia robótica. Então, isso nos animou muito a dar continuidade a esses estudos. Agora nós estamos fechando o estudo de 5 anos de acompanhamento desses pacientes e observamos resultados muito interessantes. Por exemplo, o controle oncológico, que foi igual, idêntico à cirurgia convencional, que é o padrão ouro. Então, vocês podem ver nessa curva de Kaplan-Meier que o resultado é exatamente igual à técnica convencional. Mas essa técnica evoluiu. No início, a gente fazia uma grande incisão embaixo do umbigo, como se fosse uma incisão mediana. Então, no meio da barriga, embaixo do umbigo até o púbis. E a gente evoluiu. Hoje em dia, a gente faz uma pequena incisão de Phanestil, que é igual uma incisão da cesariana, então é igual o corte da cesariana, é uma incisão bem pequena, e a gente consegue fazer essa cirurgia em 1 hora e pouco. Ano passado, durante o 61º Congresso do UPE, que o tema foi Oncologia, nós fizemos um experimento muito interessante. Nós iniciamos ao mesmo tempo e transmitimos para o nosso anfiteatro principal uma cirurgia robótica de próstata, a prostatectomia radical robótica, e pela nossa técnica anterógrada anatômica. Então a gente iniciou no mesmo tempo uma prostatectomia robótica no centro cirúrgico e a prostatectomia anterógrada anatômica aberta na nossa sala da urologia. E quais as diferenças? Por exemplo, na nossa prostatectomia, nossa técnica do UPE, que é aberta, o paciente toma anestesia só de raquidiana, ou seja, só um bloqueio. Ele não precisa ser entubado, não precisa de anestesia geral. Então ele toma um bloqueio anestésico e não precisa ficar numa posição muito diferente, ele fica deitado de barriga para cima. No robô, ele já tem que ser entubado, e então a anestesia é muito mais complexa, e ele fica numa posição de Trendelenburg, que chama, que é a cabeça quase encostada no chão e a perna para o alto. Então isso também traz alguns transtornos, dificuldades, e o anestesista tem que estar bem atento para isso. Então essa posição é bem desfavorável, mas é a posição que tem que ser feita no robô. E foi interessante nesse congresso que a gente fez a cirurgia anterógrada igual a do robô, só que a gente terminou antes do robô. Então, quando a gente terminou a cirurgia no centro cirúrgico da urologia, que é um centro cirúrgico muito mais simples, é uma sala, e o paciente com RAC, e até conversando com a gente, acordado, eu desci, depois que tinha terminado toda a cirurgia, eu desci para o auditório e o robô estava começando a terceira parte da cirurgia, que é a anastomose da bexiga com a uretra. Então, quer dizer, a gente conseguiu ainda ser mais rápido do que o robô. E quem estava operando o robô é um colega de muita experiência. E no acompanhamento dos pacientes, foi exatamente a mesma coisa. O paciente ficou um dia internado só 7 dias com a sonda, e o paciente hoje está potente, continente, igual o do robô. Então está muito feliz. Uma cirurgia que o custo é infinitamente menor. Nós estamos fazendo um trabalho, está aqui essa tabela mostrando o custo da cirurgia aberta e o custo da robótica. Enquanto a aberta, essa anterógrada, que é muito semelhante à do robô, fica em torno de 6 mil e poucos reais, no nosso hospital, no UPE, o robô fica mais de 25 mil reais cada cirurgia. Então, é cerca de
mais de 3 vezes menos o valor do que a robótica. Então, é uma cirurgia custo-benefício e que tem os resultados muito semelhantes.